Oiê, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo. Lembrando que temos vídeos no canal todas as quintas às 18 horas e domingo às 15 horas. O vídeo do domingo é o Decora Mais Fala, em que eu decoro o meu planner e falo com você sobre algum tema. E o de hoje foi sugerido pela Vante Journal. Acho que é a Vanessa é o nome dela, vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo. E ela sugeriu o tema xenofobia. Um tema tenso. Mas eu pretendo falar sobre ele com mais leveza, que é o que eu sempre tento trazer por aqui, né? Então, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Novo ou antigo, não esquece de deixar o like, tá bom? E se você gostaria de ver algum tema aqui no canal, também deixem a sugestão aqui nos comentários, que eu sempre trago as sugestões dos inscritos para esse quadro daqui do canal, que é um quadro fixo, tá bom? Agora sim, vamos lá? Então, vamos lá. Preciso dizer que esse é um quadro fixo aqui do canal que eu particularmente gosto bastante de fazer, principalmente pelo feedback das pessoas. Todo mundo que comenta mostrando que assistiu mesmo o vídeo, comenta falando sobre o tema, e eu acho isso muito legal. Então, quero te agradecer se você tá aqui assistindo esse vídeo. Obrigada pela sua participação e não esquece de deixar um comentáriozinho aí pra mim, tá bom? E vamos ao tema. Então, o tema de hoje é xenofobia. E esse é um tema que, assim, é relativamente difícil para mim. Por quê? Porque eu acho que eu tenho a agradecer, nesse caso, a criação que os meus pais deram para mim e para meu irmão. Bom, primeiro deixa eu falar o que é xenofobia, né? Olha, tá vendo? Meu planner ficou magrelinho agora. Eu desmontei ele para ficar mais fácil de fazer as colagens e de escrever, porque ele já estava bem gordinho e as folhas já estavam ficando tortas, então eu desmontei. Mas vamos lá. Xenofobia, de acordo com o dicionário, é aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. Só que a gente tem xenofobia aqui no Brasil, né? Eu entendo que isso talvez se deva ao fato de que o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, de um estado para o outro é quase a distância de um país para o outro em outros continentes. Então, dá para a gente extrapolar aí para essa questão de países estrangeiros, e aqui no caso do Brasil seria quase que estados estrangeiros, né? E aí eu quebrei a palavra, fui procurar o significado da palavra quebrada, né? Porque quando eu penso em fobia, eu não sei você que tá assistindo, mas eu quando penso em fobia, eu penso em medo. Para mim, o primeiro significado de fobia é medo, né? E eu fiquei imaginando, não, xenofobia ou essas outras fobias que a gente ouve, né? Não deve ser medo, não tem a ver com medo. Eu quero saber o que é a raiz da palavra fobia. E aí quebrei a palavra em xeno e fobia. Xeno vem do grego, significa estrangeiro ou estranho. E fobia, o primeiro significado, sim, é medo exagerado, mas tem um outro significado também, que é falta de tolerância ou aversão. Então, pensando nisso, na falta de tolerância e aversão, é que a gente consegue começar a compreender o significado da xenofobia. Então, seria falta de tolerância ou aversão a tudo que é estrangeiro ou estranho. E aí, como eu estava dizendo, o Brasil é um país continental e além de a gente receber muitas pessoas de fora do país, os estados recebem pessoas de fora também, de fora dos estados. Ficou repetitivo, né? Mas acho que deu para entender.
E eu moro em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade, é uma metrópole que recebe aí pessoas de todos os lugares do mundo e de praticamente todos os estados do Brasil também. E aí eu tô trazendo essa palavra, a xenofobia, para nossa realidade daqui, que é essa, né? De receber muitas pessoas, inclusive de dentro do próprio país, mas de estados diferentes. E aí eu fico pensando, né? O que eu tava falando no começo, que eu acho que eu devo isso à criação que os meus pais deram pra mim e pro meu irmão. Só um minuto. Precisei pegar esse aqui que eu quero dar uma escurecida nessa moça. Por que que eu digo isso? Porque para você ter aversão a alguma coisa, ninguém nasce tendo aversão a nada. Eu acho que com a rara exceção dos alimentos, porque isso é paladar, e mesmo o paladar ele pode ser ensinado, a gente não nasce tendo aversão a nada nem a ninguém. Esse tipo de coisa, ele basicamente precisa ser aprendido. E se ele precisa ser aprendido, ele é o quê? Ensinado. Então, e a criança, né, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala. Então, é o popular ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a criança é muito isso, né? A criança, ela vai aprender muito mais pelo que ela enxerga do que pelo que ela ouve. Pelo que ela vê você fazendo, muito mais do que pelo que ela escuta você falando. Então, dentro da minha cabeça, e aí eu vou repetir aqui, se você é novo por aqui, talvez você não tenha me ouvido falar isso ainda. Eu falo aqui as coisas diante da minha opinião, tá? Das vozes da minha cabeça e o que elas me dizem. E a minha opinião é que se a gente não nasce com aversão a pessoas, né? Então, alguém tem que ensinar essa criança a ter aversão ao que é estrangeiro, ao que é estranho. E aí é que entra o que eu estava falando no início, que muito provavelmente eu devo isso à criação que os meus pais deram para mim e pro meu irmão, que eles nunca ensinaram a gente a ser avesso a pessoas, a coisas. Eles, pelo contrário, ensinaram a gente a ser curioso. Então, conhecer, entender, aprender sobre aquela pessoa, sobre aquele tema, antes de emitir qualquer tipo de opinião, principalmente essas opiniões perigosíssimas que envolvem sentimentos tão fortes como aversão, né? Porque eu entendo que ódio, aversão, repulsa são coisas muito fortes, é quase visceral, né? Quando um sentimento ou uma sensação ela é muito, muito forte, a gente pode dizer que ela é visceral, que ela é bem, bem interna, bem profunda. E para mim, aversão e repulsa entram nessa categoria de profundidade, de ser muito pesado. E aí, o que os nossos pais ensinaram pra gente? Que pessoas são pessoas. Ponto. Sabe? E se aquela pessoa é diferente de você, não julgar. É lógico que o ser humano de vez em quando dá umas escorregadas, né? E aí, às vezes, a gente acaba julgando as pessoas por gostos diferentes, por formas de pensar diferentes e por serem diferentes. Mas isso foi uma coisa que esteve bastante presente na educação que os meus pais deram pra gente, e pelo exemplo, não foi pela fala. Eles nunca precisaram falar pra gente. Acho que é isso que... Às vezes eu tenho dificuldade de gravar esses vídeos específicos, assim, sobre coisas muito fortes, porque meio que não entra na minha cabeça. A pessoa ter aversão ou repulsa a outra pessoa.
por qualquer motivo que seja. Isso não me cabe. E isso foi aprendido pelo exemplo que eu recebi e não pelas coisas que foram faladas. Meus pais nunca precisaram falar para mim e pro meu irmão que uma pessoa é uma pessoa e que ela merece respeito, que ela merece afeto e que ela... se você não consegue dar afeto, minimamente respeito, sabe? Eles nunca precisaram verbalizar isso pra gente, porque a gente via. Era uma coisa que a gente presenciava todos os dias, porque eles tratavam todas as pessoas assim na nossa frente. Então, não tinha preocupação com esse tipo de ensinamento. E aí que isso acaba se tornando ainda mais pesado para mim de falar, porque a xenofobia... Aí a gente pode expandir um pouco até, né? A sugestão foi sobre xenofobia. Deixa eu pegar o nome certinho aqui da pessoa que fez a sugestão. Peraí, que eu faço anotações. Aqui, xenofobia, é Vantage Journal mesmo. E se eu não me engano é Vanessa o nome dela. Então, a sugestão dela foi falar sobre xenofobia especificamente, mas aí é o que eu tô dizendo, acaba entrando pra mim em todos esses tipos de fobias, todos esses tipos de aversão, gordofobia, homofobia, a própria xenofobia, essas coisas, para você ter aversão a uma pessoa, ai, não sei, para mim transita muito pelo ódio. E são sentimentos muito ruins, são coisas muito pesadas para você transmitir para outra pessoa. A gente ouve um pouco falar e vê também bastante em filmes e séries americanas que os imigrantes de outros países, eles sofrem bastante com isso, né? E aí eu fico pensando, mas gente, não faz sentido. É simples assim, pra mim é simples assim. Qualquer tipo de aversão ou repulsa não entra na minha cabeça. Primeiro porque eu não sei ter ódio, eu não guardo nem mágoa. A minha mãe, às vezes, acho que eu já falei isso em outro vídeo, minha mãe já, uma vez ela já me chamou meio de trouxa, assim, entre outras, não com essas palavras, mas do tipo, a pessoa te lasca, acaba com a tua vida, e aí quando ela vem te pedir ajuda, você ajuda de novo, porque você esquece o que ela fez com você. Mas nem rancor, se nem rancor eu guardo, se nem mágoa eu guardo de pessoas que já fizeram alguma coisa pra mim, como que eu vou ter aversão ou repulsa de alguma pessoa só pelo fato de ela ser diferente de mim, sabe? Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão aqui. Primeiro que, pra mim, é inconcebível aversão ou repulsa a pessoas simplesmente por características como local onde nasceu, ou o peso corporal, ou a cor da pele, ou orientação sexual, ou o que for. Nada justifica ódio desse nível, repulsa, aversão, nada justifica. E isso, como eu disse antes, dentro das vozes da minha cabeça, é uma coisa que precisa ser ensinada e aprendida. Então, se a gente, enquanto adultos, enquanto pessoas vivendo em sociedade, demonstrar para as crianças que tá ok você ter aversão ou repulsa a uma pessoa, ela vai aprender isso de você. Porque ela aprende o que você faz perto dela e não o que você fala para ela que tá certo ou que tá errado. E os meus pais faziam isso perto da gente, de tratar bem todo mundo, de respeitar todo mundo, independente de se a pessoa era preta, branca, amarela, azul, homossexual, heterossexual, enfim, não interessa. Pessoas são pessoas. E eu não tenho muito mais o que dizer sobre isso. Não é novidade, a gente vê por aí muitas notícias devastadoras, assim, na minha opinião, de
crimes de ódio. Veja, o próprio nome já diz, crime de ódio. Porque tem que ser muito ódio dentro do coração de alguém para a pessoa se dar a fazer, a cometer um crime por conta do outro ser nordestino. Aqui em São Paulo, eu ainda encontro, e eu fico horrorizada com isso, pessoas que têm preconceito com outras pessoas de outros estados. E a gente estava até comentando na comunidade de no outro dia que algumas meninas que são gaúchas, elas gravam vídeo e elas têm um sotaque gaúcho, né? E eu adoro ouvir todos os sotaques do nosso país, sabe? Eu acho muito legal. O sotaque nordestino tem carregado de sílabas fortes, e o sotaque gaúcho também eu acho meio cantado, e eu gosto muito de ouvir o R bem puxado. Só tem um sotaque que eu não gosto, mas que eu não vou falar aqui, que isso é um problema só meu, basicamente. Tem outras pessoas que eu conheço que também não gostam desse mesmo sotaque, mas isso não vem ao caso aqui. Eu não odeio ninguém daquele estado, e só por causa desse sotaque que me incomoda bastante. Mas assim, não interessa, mesmo que eu não goste do sotaque, não significa que eu não gosto da pessoa, sabe? Porque ela é uma pessoa, Cristo. Ai, gente, é tão difícil isso pra mim, lidar com isso, lidar com esse tipo de coisa pobre de espírito, de coisa vil, é, é, é tão pequeno você se dá assim, é um disparate. É um disparate justificar qualquer tipo de sentimento ruim com base na nacionalidade ou no estado que a pessoa nasceu. Ponto. É isso. Isso pra mim é um absurdo. Não entra na minha cabeça, como eu falei até agora. E eu volto na tecla que esse tipo de coisa não é natural. Não nasce com ninguém odiar alguém ou ter repulso ou aversão. Não nasce. Se a criança não aprender, se a criança não for ensinada a isso, ela não vai ter esse tipo de atitude horrorosa. E o adulto que tá perto é que é responsável por isso. Ponto. Ai, homofobia, xenofobia, casos aí de vários crimes de ódio que a gente vê. Feminicídio não entra nisso, mas é um crime de ódio também, mas não entra nessa reflexão especificamente. Agora, todas essas fobias, você achar... Porque, primeiro que para você ter fobia, alguma coisa que é estranho a você, primeiro você tem que ter certeza absoluta que você é o certo. O seu jeito é o certo, o seu padrão é o normal, só a sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua cor, o seu jeito de falar é que são os adequados, e das outras pessoas não. Porque senão, você nem... Se você não partir do princípio que o seu tá certo e o do outro tá errado, você não tem nem start, né? Pra ter essa questão aí de ódio e de aversão e repulsa. E você tem que ter, assim, uma segurança, uma autoestima muito forte para você achar que só você tá certo, né? Que só o seu jeito tá adequado. Ou uma insegurança muito grande, enfiada bem lá no fundinho, que faz com que você tenha medo do diferente. Enfim. Mas eu acho que era mais nessa linha que eu gostaria de falar aqui hoje. É nessa linha de que a gente não nasce... Olha, hoje estão soltando fogos, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. A gente não nasce com essa coisa pesada e cruel que é aversão e repulsa, e que a gente aprende ao longo da convivência com outras pessoas que são assim, que tem esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento ruim dentro de si,
Porque pra você ter aversão e repulsa, tem que ter muito ódio nesse coraçãozinho. E eu não sei, às vezes eu fujo um pouco de falar de certo e errado, mas é basicamente isso. Dentro da minha cabeça, tá errado. Tá errado você ter ódio de alguém porque a pessoa é diferente de você. E talvez isso também venha da minha criação, da forma como meus pais deram exemplo pra gente. Mas é isso. Bem, fiz a decoração aqui com o kit de café da Girassóleo. Zerei mais 2 cartelinhas. Estão acabando aqui. E deixa eu levantar pra mostrar como que ficou a decoração. Usei aqui umas páginas de livro. Eu ocupei mais espaço dessa vez, porque eu reparei que eu não escrevo tanto assim no meu planner. Aqui no domingo, basicamente, só entra o decora, mais fala e o tema. Então, dá pra deixar pequenininho. A decoração ficou assim. Essa moça não era do kit, mas eu achei que ela ia combinar ali. Eu quis montar essa frase, né? Tenha fé, disciplina e alegria e se lembre sempre, você é forte. Olha, eu derrubando a iluminação aqui, Jesus. Perdão. Mas em resumo é isso, tá? Dentro da minha cabeça não entra nenhum tipo de fobia. Seja xenofobia, homofobia, gordofobia, mulherfobia, homemfobia, todos fobia aí. Na minha cabeça não entra isso. Pessoas são pessoas e respeito independe de qualquer característica. Você pode não gostar, mas ódio é uma coisa muito forte. Aversão e repulsa não cabe, não entra na minha cabeça. E aí, pessoa, o que você achou do papo de hoje? E da decoração? Vanessa, eu espero que eu tenha atingido a dimensão do que você gostaria que eu falasse. Confesso que foi um pouco difícil falar sobre esse tema pra mim, porque pra mim é muito óbvio, como eu disse ali, não dá, tá errado. Dentro da minha cabeça isso tá errado. A aversão ou repulso a qualquer pessoa por qualquer motivo. A não ser que a pessoa seja muito mau caráter, mas mesmo assim, não, sabe? Enfim, sentimentos ruins não dá certo. É colocar uma brasa na mão, fechar e ficar segurando. A única pessoa que se queima é você. A não ser que você seja desses que resolve cometer crimes por aí, né? Enfim, espero que você tenha gostado. Você que não é a Vanessa, espero que você tenha gostado também. Espero que a decoração tenha agradado aí. Deixa pra mim aqui nos comentários, tá bom? O que você achou da decoração, do papo. Se você tem alguma sugestão sobre mais algum vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.